Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro encontro online, encontro da disciplina de estruturas algébricas anéis. Hoje nós vamos falar de anéis de polinômios e vamos ver a definição e alguns exemplos. Vamos lá? Vou compartilhar a tela com vocês. Só um momento. Muito bem, assim que aparecer para vocês, pode pôr no chat aqui para a gente dar continuidade. Tá, muito bem. Então, estruturas algébricas anéis, tá? Então, quando nós falamos em anéis de polinômios, nós estamos dizendo que um anel é uma estrutura algébrica que possui duas operações, né? Normalmente nós chamamos de adição e multiplicação, tal que essas operações podem ser as usuais ou não, e elas vão incluir algumas propriedades, como nós sabemos, a associatividade, né, a comutatividade e também a existência do elemento neutro. Isso nós vimos quando estudamos a definição de anéis. Bom, mas o anel, o tema anel de polinômios é muito importante dentro da questão da estrutura algébrica e na área de matemática ele é conhecido como álgebra abstrata, né? Então, quando nós falamos em álgebra abstrata, nós estamos aí nos remetendo a olhar para os polinômios, né? Anéis de polinômios. Vamos ver então como que fica a definição dessa temática, né? Então, seja um anel de integridade finito. Então, primeira coisa, anel de integridade. O que é um anel de integridade, né? É um anel sem divisores próprios de zero. Então, o produto de qualquer dois elementos não nulo deve ser sempre também não nulo. Então, pense assim, ó, se você tiver lá, deixa eu escrever aqui no cantinho. Então, toda vez que falar anel de integridade, você tem que pensar nessa situação, né? Ó, vou escrever aqui em cima. Então, se você tiver, se o A vezes B for igual a zero do anel, então você vai ter A igual ao zero do anel ou o B igual a zero do anel. Tá? Então, sempre que você tiver produto igual a zero do anel, ou A é igual a zero ou B é igual a zero. Agora, se o A vezes B for diferente do zero do anel, então, o que nós vamos ter? B. Aqui eu coloquei A vezes B, né? Não, aqui não é A vezes B, então aqui escrevi errado. Vamos apagar. É A, né? Então, aqui eu posso ter aqui a situação, ó. Então, se o A for diferente do zero do anel e o B, opa, de novo a borracha, e o B diferente também do zero do anel. Ó, ambos são diferentes de zero, então nós temos que o produto A vezes B também tem que ser diferente do zero do anel, tá? Então, isso é quando nós falamos em anel de integridade, tá? Bom, então uma função f, definida de A em A, denomina-se função polinomial sobre A se existir elementos A0, A1, AR, em A, tais que para todo x pertencente a A, eu tenho uma f de x igual a uma combinação linear. Então, eu vou ter aqui A0 vezes x na 0, mais A1 vezes x na 1, mais A2 vezes x na 2, mais AR vezes x na R, tá? Então, você tem como coeficientes os elementos que vão de A0, os números, né, que vão de A0 até AR.
Bom, e daí nós temos ali as propriedades bem definidas, né? Então, se você tiver dois anéis de polinômio, por exemplo, f de x e g de x, em que f tem coeficientes a e b e g tem coeficientes b, né? Então, eu tenho que AF mais AG, observe, nós vamos adicionar os termos que multiplicam o mesmo x. Então, aqui, ó, eu tenho A0, B0. Então, multiplico x a 0, x a 0, né? Então, eu vou adicionar os termos semelhantes. Então, A0 mais B0, quem multiplica o termo x? A1, B1. Então, eu vou ter A1 mais B1 multiplicando por x. Quem multiplica o termo x quadrado? A2 vezes A2, B2, né? Então, eu vou ter A2 mais B2, e assim sucessivamente até o último termo. Só vou juntar os termos semelhantes. Se você tiver um produto, aí o produto você vai usar a distributiva, né? Não adianta observar aqui, ficar olhando para essa fórmula, porque você pode ter um polinômio de grau n, onde n pode variar. Aí pode ser 5, 6, 7, né? Então é importante você pensar que você sempre vai realizar a distributiva. Todos os elementos do primeiro polinômio por todos os elementos do segundo polinômio, tá? Já fazemos um exemplo disso. E daí, nós temos aqui o oposto, né? Então, nós vamos trocar os sinais dos coeficientes, né? Então, uma vez que os coeficientes são A0, A1, A2, AN, eu vou ter menos A0, menos A1, menos A2, menos AN. Bom, e daí nós temos várias outras propriedades, e neste momento, na sexta semana, nós chegamos às propriedades que envolvem mais o produto ainda, né? Então, eu tenho ali f vezes g multiplicado por h, isso é f vezes gh, ou seja, a multiplicação de polinômio ela é associativa. A multiplicação de polinômio também é comutativa, então, se você tiver f vezes g, isso é g vezes af. Então, eu posso trocar a posição para realizar o produto, posso trocar os parênteses ali para realizar o produto. E lembrando, então, que o polinômio 1 é uma identidade multiplicativa, que nós dizemos, é o nosso elemento neutro da multiplicação, né? 1 vezes o polinômio vai dar sempre o polinômio vezes 1, que é sempre o polinômio, né? Então, nós chamamos isso de identidade multiplicativa. E se você, nós temos também o caso da multiplicação que distribui sobre a adição. Então, eu tenho ali uma adição e uma multiplicação. Então, você vai distribuir isso aqui, né, por F e por G, ficando com FH mais GH, tá? E depois, o que nós acabamos de falar sobre a questão da integridade, né? Se f vezes g é igual a zero, então f tem que ser zero ou g tem que ser zero, que é a questão de anel de integridade, tá ok? Vamos lá, então, para o nosso exemplo, né? Mas antes do exemplo, vamos só formalizar aqui a identidade multiplicativa, né? E a aditiva também. Então, o conjunto com essas operações de soma e produto, com a identidade aditiva, até agora nós falamos, só reforçamos a identidade multiplicativa, né? Então, ó, identidade aditiva, polinômio nulo, e a identidade multiplicativa, que é o P igual a 1, tá? Então, é sempre um anel comutativo. Então, conjunto com essas operações de soma e produto, com a identidade aditiva, que é o P0, com a identidade multiplicativa, que é o polinômio do tipo P1, é um anel comutativo. E daí, então, vamos dar um exemplo, né? Então, dados polinômios sobre Z, nós temos aqui um polinômio F, um polinômio G e um polinômio H. E nós queremos realizar a operação F mais G, G menos H e H menos F. Bom, então, o que nós temos aqui? Vou chamar de letra A, né? Então, nós temos aqui a F mais a G
de x, tá? Então, f mais ag de x. O que nós vamos fazer? Uma adição. Então, nós vamos trabalhar com o polinômio f, com o polinômio g, e vamos juntar os termos semelhantes. Então, nós vamos ter aqui, na situação, os termos aqui constante, né? Então, nós temos 7 mais 5. Depois, nós temos termos em x, menos 2 e 1. Tá? Então, nós temos menos 2 mais 1, termos em x, mais termo em x quadrado, nós temos 4 e temos 1. 4 mais 1, x quadrado. Termo em x a terceira, então x a terceira nós só temos x a terceira na g, né? Então ficaria 0 mais 5, porque se no primeiro polinômio não tem, é como se o coeficiente fosse 0, né? Então nós teríamos aqui 0 mais 5, vou pôr assim só para fazer a notação, x a quinta. E daí então fechou, pegamos aqui o de maior grau, finalizou, agora é só ajeitar tudo isso, né? Ajeitar é juntar esses termos aí. Então, 7 com 5, 12. Então, eu tenho 12, menos 2 mais 1, menos 1, mais 4 mais 1, 5x quadrado, e o 5x a terceira. Bom, esse é o polinômio, a soma, né, dos dois anéis. B. Daí nós temos G menos H agora. G menos H de X. Tá? Então, quando fazemos G menos H, vamos ter aqui, deixa eu só apagar lá em cima, essa partezinha aqui, só para não atrapalhar. Então, vamos fazer agora G menos H. Mesma ideia, vou trabalhar com os mesmos coeficientes, termo independente com termo independente, né? Não depende do x, porque está multiplicando x a 0. Então, fica 5 menos 2 vezes x a 0, né? Mais, termo em x, eu vou ter 1 menos, ó, aqui 1 e aqui menos 3. Então, vou até pôr um parênteses aqui, poderia fazer direto, tá? Só vou anotar direitinho aqui, em x, mais, aí nós temos, depois do x, o x quadrado tem no primeiro termo, não tem no segundo. Então, eu vou ter 1 mais 0, x quadrado, mais, depois do x quadrado, temos x a terceira, só tem no primeiro termo, então eu tenho 5 mais x a quarta no polinômio g, então é 0, mais 1 que tem x a quarta no polinômio h. Então, vamos juntar tudo isso, né? Então, eu tenho 5 menos 2, 3, mais 3 menos 3 dá 3, mais 3 que dá 4, então eu tenho 4x, depois 1x quadrado, 5x a terceira, mais x a quarta. E o C, nós temos aqui H menos F. Ah, não tem produto, não peguei nenhum de produto aqui. Não, não pegamos nenhum de produto, né? Deveria ter pegado algum de produto aqui. Vamos, acho que pegar aqui um produto, né, pra gente fazer aqui. Deixa eu ver, G menos H. Então, vamos fazer aqui, vamos fazer G vezes H de X, né? Acabou ficando 100 aqui. G vezes H. Então, nós vamos colocar aqui, ó, a G, que é 5, mais x quadrado, mais 5x a terceira,
vezes h, que é 2, menos 3x, mais x à quarta. Tá? Vou usar outra cor aqui só para a gente multiplicar. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o 5 vai multiplicar por todos eles, né? Então, eu vou ter 5 vezes 2, 10. Depois, o 5 pelo menos 3x, vai dar menos 15x. 5 vezes x à quarta, mais 5x à quarta, né? Fechou aqui. Agora, x por todos eles também agora, né? Mais, aí eu vou ter x vezes 2, vai dar 2x. Depois, x vezes menos 3 vai dar menos 3x ao quadrado. Lembrando que nós vamos manter a base e somar os expoentes, né? Então, x com x vai ficar x ao quadrado. X vezes x à quarta. Então, aqui nós vamos ter mais x à quinta, tá? Então, multiplicamos lá pelo x. Agora, vamos pegar aqui o x quadrado e vamos multiplicar por todos eles também. Então, x quadrado vezes 2 vai dar 2x quadrado. X quadrado menos 3x vai dar... Aqui tem menos, né? Então, vai dar 3. X quadrado vezes x vai dar x à terceira. Então, o que eu tô fazendo aqui, ó? Eu fiz esse por esse, agora eu vou fazer esse, fiz esse por esse, né? Então, ficou x quadrado vezes x à terceira, e ficou menos 3 multiplicando. Agora, o x quadrado vezes o x à quarta, né? Então, vai me dar mais x à sexta, tá? E daí, por último, né? Não menos importante, o 5x à terceira, todos eles, né? Então, mais 5x à terceira vezes 2, 2 é 5, 10, então vai dar 10x ao... aqui, deixa eu fazer marcado, deixa eu marcar aqui. Vou me perder aqui na conta. 5x à terceira vezes 2 vai dar 10x à terceira. 5x à terceira vezes menos 3x, menos 3 vezes 5 vai dar menos 15. Só que x à terceira vezes x dá x à quarta. Aí vai ficar 5 vezes 1, 5. X à terceira vezes x à quarta. Bases iguais, soma-se os expoentes. 4 com 3. X à sétima, né? E daí agora temos que juntar todos os termos semelhantes, né? Juntamos todos os termos semelhantes. Então, aqui, ó, constante. Vamos ver se eu não perco nenhum aqui, né? 10. Só, né? Só 10. Então, mantém. Termo em x. Eu tenho esse, menos 15. Menos 15 mais 2 vai dar menos 13. Menos 13. Vamos ver se tem mais termo em x. Acabou, né? Menos 13. X. X ao quadrado, vamos lá agora. X ao quadrado, eu tenho esse, menos 3. Com 2 vai ficar menos 1. E só, né? Então, vai dar menos x ao quadrado. Depois, o x ao quadrado, x à terceira, né? Então, vou circular aqui, porque já tá ficando muita coisa. E essa caneta vai ficando ruim de observar aqui. À noite ainda, a vista cansada, né? X à terceira, x à terceira. Tem mais algum x à terceira? Não, só esses dois, né? Então, menos 3 mais 10 dá 7, dá mais 7x à terceira. X à quarta, nós vamos ter aqui, nós temos 5. X à quarta, nós temos aqui menos 15. Então, 5 menos 15 dá menos 10. Menos 10x à quarta. E depois, nós temos x à quinta aqui. Só tem um x à quinta, pelo jeito. X à quinta, só um, né? Mais x à quinta. X à sexta também tem só um. Mais x à sexta. E x à sétima também só mais um.
Espero não ter trocado nada aqui, né? Como nós criamos essa última alternativa aqui, né? Nós deixamos de fazer esse aqui, F menos H menos F, né? Para fazer, então, a G vezes H de X, só para ficar as três operações bem definidas aqui, né? Então, aqui nós usamos a distributiva, espero não ter perdido nenhum número aqui no meio do caminho, né? E fizemos a adição e a subtração. Muito bem, pessoal. Então, chegamos ao finalzinho aqui. Tá? Vamos lá, então. Vocês, se tiverem qualquer dúvida, pessoal, entre em contato comigo, lá no Fale com a gente, né? Lembre que nós estamos lá para tirar as dúvidas de vocês e que vocês tenham aí um excelente fim de noite, tá bom? Um grande abraço e até mais.